E aí, galerinha do terceiro ano, voltamos para mais uma aula de geografia. E essa aula de geografia ainda é na temática urbanização. Então eu falei para vocês e volto a falar novamente. Urbanização é muito importante. Em torno aí de 13% a 15%, todos os anos você vai encontrar dentro da prova do Enem. Né, professor Jorge? Perfeito. E a gente, obviamente, do jeito que você fala, já está deixando a dica, né? Com certeza. Para o aluno ficar ligado. Essa é a ideia de preparar nosso aluno, né? Isso, reta final, né, Rogério? Com certeza, meu amigo. Terceirão. Na hora. Não é isso? Nossos alunos top das galáxias, tendo aulas que vão abrindo a mente dele para ter um entendimento sobre esses assuntos que vão estar lá. Exatamente. Lá na prova do Enem. Com certeza. Não é isso? Na hora. Então, vamos juntos, já começou a aula, já começou com a dica do... mesmo. Começou com a dica do cajueiro, vamos lá. Do meu amigo Jorginho. Do meu amigo Jorge. Amigo Jorginho. Vamos lá. Nosso professor Jorge, top de linha. Urbanização do Brasil aí, ó, parte 3. Nós temos a questão dos transportes, né, Rogério? Temos, o Brasil. Isso. Muito importante nesse processo da urbanização. Isso. Né? Nós temos também a questão do meio ambiente, né, Rogério? Com certeza. E o saneamento básico? Também. Matemática, né? Nós temos problemas de escassez de água? Temos. Será? Temos. Poluição do ar também? Com certeza. Nós temos problemas onde destinar o nosso lixo? Temos. E nós temos problemas de violência urbana, Rogério? Com certeza. É? Então, todos esses tópicos estão relacionados aí com a temática da nossa aula, que é a urbanização. Isso. Então, essa urbanização, quando se fala em urbanização, o aluno tem que entender que está relacionado também a pessoas, a população. Com certeza. Concentrada num lugar só. Muito bem. Não é exatamente. Isso? E essa concentração de pessoas, obviamente estamos falando de nós, brasileiros, país subdesenvolvido. Exatamente, professor. Característica de subdesenvolvimento. E este subdesenvolvimento, o aluno já sabe quais são as características desse subdesenvolvimento. É isso? Exato. Aquela precariedade. Então, se nós temos aquele aglomerado de pessoas vivendo num espaço geográfico subdesenvolvido, não tem oportunidade para todos. Com certeza. Não tem serviço para todos. Desse jeito. Não tem educação para todos. Embora esteja na lei, mas não tem. Exatamente. Não tem saúde para todos. É precário. Muitas pessoas vão, por exemplo, no posto de saúde, passam horas e aí o médico não vai mais atender hoje, ou o médico não veio, olha só. Então, a escola não tem mais vaga. Aquele esgoto de céu aberto ali, a prefeitura nunca dá um jeito. É assim, isso é uma realidade. Não estamos falando de Rondônia, necessidade nenhuma. Falando de Brasil, isso é uma característica que acontece em qualquer país subdesenvolvido no mundo. Eu já ia fazer essa observação. Estamos falando de país subdesenvolvido, né? O Brasil é um país subdesenvolvido. Então a gente vai encontrar esses problemas também no Brasil. Isso. Mas não é apenas só no Brasil, né, professor Jorge? Isso. Excelente fala. Isso Né? que eu ia confirmar. E aí o aluno, que esses alunos são fera, você sabe disso. Com certeza. Eles lembraram que o professor Rogério já falou, e eu também já falei, que também nós somos emergentes. Exato. O que é emergente? Fala aí, professor Pelo Jorge. sentido etimológico, é aquilo que emerge. Ainda está subindo. Mas se ainda está subindo, é porque ainda está embaixo. Exato. Então está nessa transição. Nós não somos nem totalmente subdesenvolvidos, mas nós estamos um pouco distante do que é desenvolvido. É como se nós tivéssemos vários Brasis dentro do Brasil. Muito bem. Com esse contraste todo social, econômico. É isso? Com certeza, é desse jeito. Beleza, galera? Então vamos lá no quadro para a gente avançar com uma explicação da nossa aula, porque já começou, né, professor Jorge? Já começou. E a gente está explicando aí para vocês todo esse processo. Então, falar de urbanização é importante observar a questão dos transportes nesse processo, né? Beleza. Rogério, trânsito caótico, transporte coletivo, lotado, principalmente no horário de pico, fazem parte da rotina dos moradores das grandes cidades brasileiras. Rogério,
Chega aí, vamos novamente falar com a aluna. Vamos lá. Fala Rogério, agora. você que anda numa nave, que você é um professor, que anda numa nave, você é o cara, meu amigo. Você é o cara, também, você é o cara. Eu venho na minha vizinha, meu amigo, mas eu venho cortando, meu amigo, para chegar aqui no trabalho. E você vendo lá da Zona Sul, Rogério, como é que é? Para poder chegar aqui? De manhã. De manhã cedo, eu pego um trânsito ali bem tenso ali após o viaduto na BR-364. Isso. Rogério, e nós não estamos numa grande cidade. Nós estamos numa cidade de médio porte. E isso, inclusive, tem cidades já pequenas que acontecem isso por falta de planejamento urbano. Falou tudo. Não é isso? Exatamente. Engenharia de trânsito adequada. Isso já está acontecendo em cidade pequena. Então, meus queridos, trânsito caótico faz parte dessa aglomeração humana, dessa urbanização intensificada. Não é isso, Rogério? Exatamente. Eu tenho um colega de trabalho, Rogério, que ele falou que ele sai de casa 5 da manhã. Para chegar no trabalho? Para chegar no trabalho. Aqui em Porto Velho. Eita! 5 da manhã. Ele pega o primeiro balão. Porque o segundo, ele fala que já vem lotado, lá da Zona Leste. Entendi. Já vem lotado. Imagina o das 7h30 para chegar aqui no centro. 9 horas. Exatamente. Ele chega lá no trabalho mais 7h10. E ele chega, quando ele chega, ele pegou um ônibus que não estava totalmente lotado. Mas esse horário de pico é uma realidade de Porto Velho, uma realidade dos grandes centros urbanos. E, inclusive, nos grandes centros urbanos, o eixo Rio-São Paulo, é pior ainda. Verdade. É pior ainda, as pessoas acordam às vezes 4 horas da manhã para chegar 8 horas no serviço. Desse jeito. Faz a sua marmita, não é isso? O que eu particularmente chamo de boia fria moderna urbano. Exatamente. Né? A gente faz a nossa boia fria, que depois requenta no micro-ondas, enfim. Mas já leva, porque não compensa voltar para almoçar em casa. Isso faz parte do nosso dia a dia, desse mundo odierno que a gente vive. Tá vendo aí, ó? Não é isso? Bem exemplificado toda essa situação, né? Então vamos lá, já falamos do trânsito caótico, falamos da questão do transporte coletivo, que é uma rotina das nossas vidas, das pequenas, médias e grandes cidades. Exatamente, As galera. pequenas já estão sofrendo com isso por falta de planejamento, tá? Exato. Isso traz sério prejuízo ambiental, Rogério, sociais e econômicos a seus habitantes. Rogério, está dizendo que isso traz um problema ambiental. Por que será? Problema ambiental. Acho que é principalmente por causa do dióxido de carbono, sim, né? Sim, a queima, né? A queima do combustível do fóssil, combustível, né? Certo, né? A gente tem aí esse fica problema. ali parado, às vezes, 1 minuto, só gastando combustível, né? Sim. Um monte de carro parado, andando a 20 por hora. 20 por hora. Aí tem a questão aí da questão do trânsito, né? Quando a gente fala... hoje, né, tem até buscado assim, essas fontes alternativas, né, de transporte, né, elétrico, mas a gente sabe que não é a realidade de todos os países, né, professor Jorge? Por isso que, principalmente no mundo subdesenvolvido, onde utiliza-se ainda uma grande quantidade da frota aí de veículos à base de gasolina e etanol, no caso, aqui no Brasil, são combustíveis que liberam uma grande quantidade de poluente para a atmosfera. Rogério, ali no texto está fazendo uma abordagem dizendo que há prejuízos ambientais, sociais e econômicos. Exato. Mas eu ainda vou complementar mais uma. Complemente aí. Psicológico. Psicológico. Dá um estresse, né? Com certeza. Imagina aquele calor de meio-dia. A pessoa está no carro e no trânsito caótico, todo mundo buzinando, aquele monte de fumaça, e o carro não anda. E aí a pessoa até chegar em casa tem muita fadiga. Já teve a fadiga do trabalho. 42 graus ainda dentro do ônibus. Ô, louco, aqui em Porto Velho, né? É um sol para cada ser humano, né? Cada habitante. Então, ainda tem essa questão do aspecto psicológico, Rogério. Verdade, professor Jorge. Não é isso? Bem lembrado. E nessa loucura dessa vivência da vida urbana, as pessoas que têm uma saúde mental adequada são as pessoas que sabem melhor viver nesse ambiente. No entanto, não é qualquer pessoa que tem o total controle sobre isso. Exato. Porque nós somos humanos e temos limites, com né, certeza, Rogério? Exatamente. Infelizmente, mas faz parte da questão psicológica. Afeta? Afeta sim, não afeta? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Vamos lá no quadro, meu diretor? Bora. Mandamos um abraço especialmente para o nosso diretor Mazinho. É isso aí. Mazinho é fera. Grande pessoa. Vamos lá.
O trânsito caótico, então, ele provoca essa intensa poluição do ar que falamos. Sonora, né? Sonora. Gasto com combustível, que a gente falou, que tu gasta muito, né, Rogério? É verdade. Beleza. E o custo do frete, até o frete de transporte de carga fica mais caro. Com certeza. Porque ele fica no trânsito. E a gente sabe que no capitalismo tempo é dinheiro. Na hora. É isso, Rogério? Exatamente. Pois é. E aí isso resulta o quê? No aumento do preço das mercadorias comercializadas, Rogério. Quando tu vai lá na loja comprar uma Smart, ela custa 5 mil, lá está incluso o petróleo que gastou parado no trânsito. Com certeza. Exatamente. Não é isso? Beleza? O Mazinho ali, rapaz, fez uma cara de feio. Realmente, professor, olha, fui ali comprar ali uma Smart TV daquela que dobra. E realmente está 7 mil. E eu comprei, só de enjoado que eu sou. Vamos lá. Só que esse trânsito caótico, essa situação nas grandes cidades, vem trazendo uma retração de investimento, porque em virtude do alto custo arcado pelas empresas com o transporte dessas mercadorias. Fica caro fazer isso. E aí, ó, como eu falei, nós perdemos tempo nos congestionamentos, aumenta o cansaço das pessoas dessas áreas urbanas, que provoca a redução do tempo destinado à convivência familiar e social. Às vezes a pessoa chega em casa, Rogério, a criança já está dormindo. O pai e a mãe só dão um beijo no filhinho. E às vezes acorda de manhã e aí a criança ainda está dormindo. Olha só que interessante, né? Muito interessante. Diferentes medidas vêm sendo adotadas para... Agora vamos falar um pouco da solução para esses problemas no trânsito. Olha só. Sistema de rodízio de veículos, ampliação de investimento no transporte coletivo. Professor, vai botar mais ônibus, professor, no trânsito? Vai ser pior, porque vai ter mais... Não. Rogério, se tu tivesse um transporte coletivo aqui em Porto Velho, a contento, tu vinha de carro? Tu sabendo que tu ia chegar aqui em 10 minutos? Tu vinha de carro? Metrô, não. Eu vinha de metrô. Tu vinha de metrô? Metrô. Ah, tá. Ia pagar menos. Então espere. Então, quer vir de metrô? Metrô, queria vir de metrô. Seria uma boa, né? Não, rapaz, você fez o meu diretor rir, rapaz. Meu diretor é um cara sério, meu amigo. Ah, poderia ser o metrô, porque é confortável. Isso. Aí sim. Alta velocidade. Ei, Rogério, tu sabia que esse rodízio de veículos não deu muito certo lá na cidade de São Paulo, nessas grandes cidades, não? Não deu, não. As pessoas que têm poder aquisitivo, aí tem esse rodízio, né? Ah, agora é dia final par, o outro final ímpar. Meu amigo, quem tem dinheiro comprou os dois. Um com final ímpar e outro com final par. O cara tem 2 carros e não solucionou o problema, meu amigo. Não deu mesmo, não. Não é isso? Exatamente. Mas o investimento em transporte coletivo, eu vinha de ônibus. Eu vinha. Eu também. Mas, infelizmente, a gente não pode contar com o ônibus, né, mano? O meu bolso e minha conta ia agradecer, né, professor Jorge, né? É. O bolso ia agradecer, né? É verdade. Conta também, vamos lá. E aí nós temos agora a questão do meio ambiente, Rogério, que é uma outra situação que traz muita preocupação. Muito bem. Então, a gente tem esse rápido crescimento das cidades do Brasil, somado à falta dessas ações governamentais. Então, a falta de planejamento e, muitas das vezes, a falha, né, de ações governamentais acabaram gerando consequências socioambientais no mundo subdesenvolvido, de grande amplitude, que acaba repercutindo aí na qualidade de vida dos moradores das grandes e médias cidades, né, professor Jorge? Então, é isso aí. Então, como o professor Jorge falou lá inicialmente, uma área daquele determinado bairro construído numa área, vamos colocar como no Rio de Janeiro, de declividade, onde acontece desmoronamento. Aquela área era para ser preservada com a sua vegetação, porque é uma área íngreme, com declive. E aí a população começa a ocupar essa área, constrói as suas casas. Olha aí, a minha casa bonita, né, professor Jorge? Uhum. E a vegetação que protegia aquele solo é retirada. Aí, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Vem a chuva sobre essa área e essas casas acabam sendo o quê? Destruídas a partir desse deslizamento de terra, desmoronamento, porque eram áreas para ser preservadas
e passaram a ser ocupadas aí por conta desse intenso processo urbano acelerado que aconteceu no nosso país. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Então, outro problema quando a gente fala da urbanização é a questão do saneamento básico, né, professor Jorge? E a questão da escassez de água, que graças a Deus que no nosso país ainda é tranquilo, né, se comparado com vamos colocar assim, regiões lá do Oriente Médio, essa questão da água. Então, quando a gente fala do saneamento básico, o aumento da população, a expansão urbana, de novo, ó, aumento da população, expansão urbana, levaram à ampliação de áreas desprovidas de saneamento básico, galera. Então, as áreas cresceram sem qualquer planejamento, como falamos já em aulas anteriores, boa parte das nossas cidades do Brasil, a maioria, não foram planejadas. E essas cidades não planejadas já surgem com vários problemas. E um dos é o saneamento básico, né, professor Jorge? É isso aí. Aí, Rogério, aliado a essa problemática do saneamento básico, vai ter problema na saúde. Com certeza. Os postos de saúde vão estar lotados. Com crianças com problemas respiratórios, com problemas de infecção intestinal, com barriga d'água, problemas na pele por causa da água poluída. Enfim, são vários problemas que são trazidos por falta de saneamento básico. Exatamente. Saneamento básico, Rogério, é condição necessária para que essa cadeia não se torne um efeito dominó na saúde. É isso? E a gente sem saúde, a criança sem saúde, não vai para a escola, vai ficar também sem educação. Exatamente. Não é isso? É um efeito dominó. Exato. Não é isso? Vamos lá no quadro. Bora. E aí, galera, a gente consegue observar o quê? O sistema de coleta regular de lixo e tratamento de água e esgoto não é uma realidade dessas áreas. E toda essa situação desprovida aí de tratamento regular de lixo, esgoto, né? Muitas das vezes que é a céu aberto, acaba aumentando os riscos de transmissão de doenças, como o professor Jorge falou, e atinge principalmente essa população de menor poder de renda, né? No caso, a população de baixa renda, né, professor Jorge? Isso, baixo poder aquisitivo. Exatamente. As dificuldades de abastecimento de água, a população das regiões metropolitanas são cada vez maiores por causa da poluição das bacias hidrográficas. Professor, eu moro aqui perto, professor, aqui meu garapé é limpinho. Maravilha, mas ele vai correndo e vai chegar dentro de uma cidade. Exatamente. É quando começam os problemas. Com certeza. Então, quanto mais distante da cidade, essa bacia hidrográfica vai estar beleza, vai estar ok. Quanto vai chegando dentro da cidade, aí que começa a gerar o problema de jogar o esgoto direto no rio, no carapé, não é isso? Muito que bem, vai trazer problemas para essas pessoas que moram nessa região. Porque muitas vezes não vão ter tratamento de água, nem de esgoto. E isso é despejado diretamente nesses mananciais, beleza? Esse problema associado ao desperdício, ainda tem um desperdício. É outro problema sério demais. Sério, às vezes tem um cano estourado ali, por dia, Rogério, digamos assim, 100 mil litros de água jogada. Muita coisa. Tratado. Exatamente. Jogado novamente pelo ralo. Só um exemplo, né? Porque é muito mais do que isso. E isso vai gerando riscos de racionamento e escassez de água potável nas grandes cidades brasileiras. Muito bem. Aí nós temos aqui um mapa que apresenta o que, galera? As 10 melhores e as 10 piores cidades no ranking do saneamento básico no Brasil. Então, quando a gente fala das melhores, a gente vai encontrar França, São Paulo, Uberlândia, Minas Gerais, São José do Campo, São Paulo, Quarta, Santos, Quinta, Maringá, Sexta, Limeira, Sétima, Ponta Grossa,
8ª Londrina, 9ª Cascavel e 10ª cidade, Vitória da Conquista, Bahia. Olha só, professor Jorge, a gente não observa aqui das melhores nenhuma Da região norte. E se a gente for colocar as duas regiões de maior peso no saneamento básico do Brasil, vai ser a região sudeste e a região sul. Olha a observação. A região sudeste concentra 13 dos 20 municípios mais bem posicionados no ranking do saneamento. Aí eu volto a falar, quanto maior o desenvolvimento do país, quanto maior o desenvolvimento de uma determinada região, certamente ele vai ofertar uma melhor estrutura, uma melhor qualidade, uma melhor renda per capita. Essas informações na geografia é tipo uma regra, né, professor Jorge? Para a gente poder macetear o nosso aluno para uma prova. Então, uma região de maior desenvolvimento, certamente ela vai ter menos problemas do que uma região menos desenvolvida. Olha só, quando a gente analisa as piores, né? Vem aí Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Várzea Grande, Mato Grosso, Gravataí, Rio Grande do Sul. Gravataí, né? Uhum. Manaus, Macapá, Porto Velho, Santarém, Jaboatão do Guararapes e Ananindeua, né? Ananindeua, Pará. Ananindeua, Pará. Vamos lá. Olha só. Observando essas informações, a gente consegue verificar o seguinte, né, professor Jorge? Agora, onde que a gente vai encontrar as piores? Nas regiões de menor desenvolvimento. Várzea Grande, Mato Grosso, né? Manaus, Macapá, Porto Velho, região norte. Ainda tem a última também, que é do Pará. Então, e Nordeste vai ser as áreas de menor desenvolvimento quando a gente fala do saneamento básico do Brasil. Então quer dizer que nós estamos aqui, né, Rogério? Exatamente. Infelizmente, nós estamos nesse rol dos piores aí, né? Exatamente. Também está um pouco evidenciado a questão da falta do planejamento urbano de Porto Velho. Exatamente. Isso é histórico, né? Com certeza. Vamos lá. Não que isso seja definitivo, né? Não que isso tenha sido o influenciador principal, mas tem a ver. E essas informações é de 2017, né, professor Jorge? Uhum. Vamos lá. Água e esgoto no Brasil, regiões 2018, professor Jorge. Vamos lá. Então, olha só, nós temos aí a média do Brasil, população atendida 83%, né? Olha só, na região norte do Brasil, atendimento de água, pessoas atendidas com água no Brasil, na região norte, só 57%. Não é isso, Rogério? Olha só, então, onde que nós temos mais atendimento à população em relação à água? Sudeste. Agora, como que pode, né? Interessante, Rogério, esse gráfico, porque nós não estamos na região onde tem a maior bacia hidrográfica do planeta Terra? Exatamente. Era para ser diferente, né, Rogério? Com certeza. E fora a maior bacia, que é o nosso rio principal, o Rio Amazonas, tem várias subbacias, né, formando essa grande bacia dentro da região norte. Então, tem uma grande disponibilidade de água, mas só 57% de atendimento no Brasil, a região norte. Isso. Né? E aí, ó, nós perdemos até para o Nordeste, que tem um volume de água muito menor. Exato. É isso, e eles tratam muito mais a água lá para levar para a população, olha só, 74%. Nós estamos em último, infelizmente, região norte do Brasil, levando peia aí. Agora, em relação... Uma outra observação também que a gente pode fazer, você falou da questão da maior bacia hidrográfica dentro aqui da região norte, e a gente tem que considerar que a população do Sudeste é bem maior que a população da região norte. E a gente consegue ver o quê? Um atendimento bem maior no Sudeste, porque é uma região bem mais desenvolvida, né, professor Jorge? Isso. E olha só, em relação aos esgotos no Brasil 2018, olha só 10% tem saneamento básico de esgoto na região norte, Rogério. É muito pouco. Exatamente. E novamente ficamos em último lugar.
ficamos em último lugar. E o destaque aí de atendimento, né, no total de esgoto no Brasil vai ser novamente a região Sudeste. E a nível Brasil, professor Jorge, só 53,2% do Brasil tem atendimento a esgoto. Que também a gente precisa melhorar isso, né? Isso aqui nos deixa com característica ainda de país subdesenvolvido, né? Exatamente. É isso? Muito A gente bem. é emergente e com muita característica de subdesenvolvimento. Com certeza, E essa né? é uma prova, né? Exatamente. Vamos lá, avançando. Então, outro problema dessa urbanização, também falado inicialmente, né, brevemente pelo professor Jorge, é a poluição do ar. A má qualidade, galera, do ar decorrente da elevada emissão de poluentes, sobretudo aí por veículos. A falta de áreas verdes, né, porque as cidades foram crescendo, foi tudo asfaltado, cimentado e daqui a pouco falta a vegetação e veículo liberando constantemente poluentes para a atmosfera. Isso, e olha só que texto interessante esse segundo parágrafo aqui, ó. Estima-se que o simples fato de respirar em São Paulo reduz em 1 ano e meio a expectativa de vida, mesmo a pessoa sem ser fumante. Poluição atmosférica. Poluição atmosférica. Exatamente. Interessante, né? Muito interessante. Então, a expansão populacional em ritmo acelerado, marca esse ritmo acelerado, que a gente está falando de urbanização. A urbanização do Brasil é considerada tardia, mas depois que começou, foi um processo bem acelerado. Então, é em ritmo acelerado, literalmente. Sobre as áreas limítrofes, a mancha urbana reduz a qualidade de áreas com remanescente de vegetação. E a gente está falando de São Paulo, ali na região litorânea, leste do Brasil. São Paulo tem ali fragmento da Mata Atlântica, e a Mata Atlântica hoje resta menos que 5% da sua floresta original. Então, ainda tem a questão de derrubar, né, as árvores que ainda estão na cidade para a construção de vias pavimentadas e outras construções. Exatamente. As poucas áreas verdes que restam em muitas cidades brasileiras se transformam em parques. Que bom, né? Pelo menos um pouco de lazer, as pessoas sentem um pouco, ter a impressão que está ali com um ar puro, né? Com certeza. Tal fato acaba sendo explorado pela especulação imobiliária, que falamos, né? Nos bairros do entorno, já que a população pode desfrutar de uma melhor qualidade do ar, de um microclima mais ameno e de uma paisagem esteticamente atraente. E o que seria o microclima? É uma alteração climática que eleva a temperatura local, diferenciando ela das condições climáticas próprias da região. Vai ficar uma temperatura mais agradável, mais amena, né? Exatamente. Não vai solucionar, mas vai se tornar mais agradável. Com certeza. É isso? Vamos lá. E aí a gente tem, ó, Santa Gertrudes, São Paulo, possui um nível de poluição atmosférica alto porque excede de um dos maiores polos ceramistas e gesseiros do Brasil. Então a gente tem essa informação de 2016, ó, o ar poluído, cidades com maior concentração de material particulado, né? É isso aí, ou seja, suspenso no ar. Um dia esse aqui era Cubatão, ó, hoje é Santa Gertrudes, São Paulo. Cubatão, por muito tempo, ficou em primeiro lugar. Aquelas chaminés absurdas, né? Desse jeito. Então, ela conseguiu melhorar a qualidade do ar Muito lá bem. em Cubatão. E a nível mundial, quem que polui mais? Professor? Índia. Índia, né? É isso? Depois Arábia Saudita, Kuwait, Índia de novo. Todas as cidades aqui, ó, mas principalmente a Índia vai tendo destaque aí como sendo muito poluída ali a região dessas cidades. Muito bem. Vamos lá. Outro problema desse processo acelerado de urbanização é a destinação final do lixo nas áreas urbanas, né? E essa destinação inadequada acaba gerando vários problemas ambientais dentro da cidade, né, professor Jorge? Ao ser depositado em terrenos impróprios, o mau cheiro, a proliferação de ratos
e a contaminação do solo e da água com chorume causam graves danos sociais e ambientais. Olha só, Rogério, terreno impróprio. Exato. Ou seja, é uma região, um espaço que não está organizado pelo Estado, pelos governos locais, Exatamente. pelo município, pelo Estado, né? E aí aquele lugar joga-se lixo de qualquer forma. Por exemplo, jogam baterias. A bateria joga um ácido no solo que, meu amigo, nunca mais vai nascer grama ali. Muito tempo. Problema, Isso quando não cai uma chuva, a água vai filtrando aquele ácido que pode alcançar o lençol freático. Isso E mesmo. as pessoas beber água ali contaminada. Contaminada. É isso? Muito bem. Esse chorume, que já é essa mistura de vários elementos químicos, dessa podridão desse lixo, também ocasiona essa poluição do solo. Desse jeito, professor. É isso? Muito bem. Sem falar da poluição atmosférica, do mau cheiro. E ainda tem as pessoas que vão lá catar, né, os catadores, os recicladores de materiais, buscam palmo a palmo ali, às vezes disputando com pessoas que não são recicladores, mas são pessoas procurando alimento. Quando não estão procurando alimento, estão ali do lado de um urubu, que também quer comer ali as carniças. Então, uma cena realmente degradante e horrível. Verdade. Em muitas cidades do Brasil, inclusive, já está implementada que isso tem que acabar no Brasil. Com certeza. É isso, e já se passaram, se eu não me engano, foram 10 anos, Rogério, salvo engano, que as cidades deveriam acabar com esses lixões. Inclusive, a maioria não conseguiu e estenderam esse prazo, para que houvesse tempo para se adequar. Ok. Beleza? Exato. Vamos lá. Mais informações aí sobre a questão da urbanização e os problemas. Então, o aumento aí da quantidade do lixo, a falta de espaço para destinação, a construção de aterro sanitário, acaba dificultando essa resolução do problema. Como o professor Jorge falou, né? Esse plano aí voltado para a questão do lixo do Brasil ainda. A imagem que o texto que eu relatei agora está ali na imagem. Muito bem. A gente consegue observar nessa imagem, ó, proliferação de doenças, né? O urubu ali, ó. Contaminação do solo, né? E uma pessoa ali sem roupa, ali, só de calção, né? Exposto, né, à contaminação. Verdade. Desse jeito. É uma realidade, Rogério. Infelizmente. Com certeza, professor Jorge. No Brasil, isso é normal. Infelizmente. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, Cidades Inteligentes 2016. Para onde vão os resíduos coletados no Brasil? A gente vai observar aqui. Olha só. 58,4 a gente vai encontrar onde? Nos aterros sanitários, esse depósito. Desses aterros sanitários, a gente tem 24,2% que são controlados e 17,4% que são áreas de lixões. Isso é o grande problema. Fazendo uma análise de uma visão geral, 58,4% do lixo do Brasil tem um destino adequado e 41,6% do lixo do Brasil tem o seu destino final de forma inadequada. Certo, professor? É isso aí. Vamos lá. A coleta no lixo do Brasil em 2017. Cada brasileiro produz diariamente aí, ó, 1,1 quilo de lixo, né, professor Jorge? Rogério, tu acha que tu produz quanto lixo por dia? Falei. Tirando por você. Eu, por mim? Rapaz, eu acho que eu não produzo muito lixo, não. Né? Porque eu saio de casa para trabalhar, aí eu quase não como muita coisa assim de embalagem. Assim, o lixo que eu produzo é em casa, né? Quando eu compro algum produto, tiro uma embalagem, essas coisas. Geralmente é assim. Beleza. Então, legal. assim, eu tenho... Eu também não produzo. E ainda tem outra, né? Que a gente tem esse nível de consciência ambiental, né? Sim. É diferente um pouco, né? Olha aí, apenas 8% das cidades brasileiras tem coleta seletiva. Ou seja, o que seria essa coleta seletiva, né? Separada, né? O lixo orgânico, não orgânico, plástico, papel, enfim. Seria todo esse processo aí da coleta seletiva. 188 toneladas de resíduos sólidos são coletados por dia. Apenas 12% de todo esse lixo é reciclado. Os demais é jogado naquele depósito, incinerado, mas
não tem esse projeto aí da reciclagem nos lixões. Coleta seletiva a nível Brasil, por regiões. A gente vai ter destaque para a região Sul, percentual de município com iniciativa de coleta seletiva por região. Sul tem 89,8% da coleta seletiva. Menor coleta seletiva a gente vai encontrar na região Centro-Oeste, com 43,3%. E olhando o Brasil, né, quando a gente fala da coleta seletiva, 69,6% a média. E aí temos a questão da violência urbana, né, Rogério? Exato. Está relacionado aí a um sério problema das grandes cidades. Entre as principais causas sociais e econômicas que aumentam os índices de violência nas cidades estão alto índice de pobreza. Muito bem. Falta de direitos a uma vida digna. Exato. Falta de oportunidade de emprego com remuneração adequada à satisfação das necessidades básicas da população. Muito bem. Então, ainda a questão que faz aumentar essa violência, porque se você tem corrupção, educação precária, omissão dos governos, você vai ter também uma conta social, né, Rogério? Desemprego também, vai aumentar o desemprego, vai haver uma maior desigualdade social, isso está tudo relacionado a uma exclusão social, está relacionado a pessoas com uma estruturação familiar desestruturada, né? Drogas, e sem falar que essas pessoas recebem muito preconceito e tem a questão do tráfico. Então muito complexo a questão da violência no Brasil. Exatamente. A questão da violência por estado, olha só, 2019. Em 2019, o estado mais violento do Brasil, Amapá, depois Sergipe, depois Rio Grande do Norte, depois o Pará. Então, galera, os primeiros, primeiro lugar mais violento no Brasil, o Amapá. Exatamente. Interessante, né, Rogério? Muito bem. Vamos lá. E aí a gente tem as 30 cidades mais violentas, né, professor Jorge? Mas aí o aluno pode pensar assim, né? Professor, mas não está nem em São Paulo aí. Mas a gente está falando de proporcionalidade. Exatamente. A gente vê muitos casos parece direto falando do Rio, São Paulo. Mas lá são milhões e milhões de habitantes, muito maior do que o Amapá. Com certeza. Proporcional, então vai ser menos violento, né, do que o Amapá, que tem uma população bem menor. Exatamente. Beleza. Então, as 30 cidades mais violentas, aí o Nordeste é a região com mais cidades na lista, com 18 no total. Tá? A gente tem aí a primeira, uma cidade do Norte, que é Altamira do Pará. Bahia é o estado com maior número de cidades na lista. Dos 30 mais violentos. Muito né? bem. Beleza. Vamos lá. Aí depois você dá uma olhadinha aí com mais calma, né? Exatamente. A nível de curiosidade, né, Rogério? Com certeza. E aí nós temos o problema também do tráfico de drogas. Isso é principalmente representado pela falta da presença do poder público em efetivar políticas sociais de segurança e acabam por agravar ainda mais esse problema e aumenta os índices de criminalidade. Muito bem. Não é isso? E isso afeta todas as camadas da população. Muito bem. E a urbanização gera esses problemas de ordem ambiental e também social, que falamos aí, poluição da água, poluição atmosférica, o lixo, criminalidade, congestionamento, moradia, problemas da saúde, da educação e uma economia informal, que nem todos conseguem ter o trabalho. É muito complexo entender a urbanização, Rogério. Com certeza. No entanto, está aqui, elencado, resumidão aqui de tudo que a gente falou durante a aula, né? Exatamente. Legal, vamos lá. Vamos lá. E para finalizar, as áreas urbanas carecem cada vez mais de espaços públicos seguros e de ambientes de sociabilidade que acaba limitando o direito à liberdade. Ou seja, cada vez mais estão construindo muros. Com certeza. Não é isso? Exato. Há, de certa forma, uma segregação Sim. Silenciosa. Exatamente. Não é isso? Muito bem. Então, galera, é isso. Fechamos. Daqui a pouco a gente volta para a revisão. Valeu. Tchau. Tchau.